Agora que a gente já aprendeu bastante coisa sobre HTML, como é que ele se estrutura, né? Como é que eu estruturo um HTML bonitinho, direitinho, como é que é a semântica dele, como é que eu abro um HTML, como é que eu fecho, como é que eu adiciono um atributo. Hoje a gente vai aprender sobre CSS. Hoje a gente vai aprender a estilizar o nosso HTML, né? Que ele é meio morto, não tem nada lá, né? Só elemento abaixo de elemento, não tem uma estrutura de fato de um site, né? E a gente vai aprender a desenvolver essa estrutura aqui com o nosso CSS. Eu estou aqui usando o Linux, que é um outro sistema operacional, para mostrar para vocês que eu posso trabalhar com HTML e CSS de qualquer sistema operacional, né? Só ter um browser rodando aqui e eu consigo desenvolver. Vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. Muito bem, vou abrir aqui o meu Visual Code, né, que vocês já conhecem, e vou abrir também um arquivo, né? Vou iniciar um arquivo aqui chamado index.html. Beleza. Aqui eu também tenho os mesmos comandos, né, a mesma estrutura. Então, se eu venho aqui HTML5, ele já gera para mim essa estrutura do HTML5, tá? E vou salvar. Vou abrir aqui o meu index.html, tá? E beleza, já está aqui rodando no meu browser. Percebe até aqui que o meu título document já está aqui, né? Que é o mesmo título deste camaradinha aqui, beleza? Então, vou mudar aqui para código com caricat, já para a gente seguir o nosso padrão, né? Vou dar uma indentada aqui. Vou também dar um zoom bacana aqui para a gente enxergar mais fácil, tá? E deixa eu dar uma organizada aqui na minha tela. Vou deixar mostrando só um pedacinho aqui. E beleza. Aqui eu vou começar a brincar com o nosso CSS. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui uma estrutura de barra lateral com container no meio, tá? Depois a gente coloca o header e tudo mais. Então, primeira coisa aqui, vou criar uma section, tá? Dentro dessa section tem um aside, que representa a nossa sidebar, beleza? E aqui eu tenho outra section, tá? Ao invés de colocar section aqui que engloba todos, eu vou colocar ela como main, que é uma tag do HTML também. Então, main e englobando essa galera aqui. Salvei. Se eu atualizar aqui, a gente percebe que nada aconteceu, né? Tirando a alteração do título aqui em cima, nada aconteceu. Na verdade, não visualmente, né? Mas o nosso HTML que a gente criou já está lá, tá? E o que eu preciso fazer para atribuir alguma parte visual aqui, né? Para eu conseguir enxergar esses blocos como eles realmente são. Eu vou abrir aqui uma tag chamada style, que é responsável pelo estilo do meu onde eu vou colocar meu CSS aqui, tá? Tudo que eu tiver dentro dessa tag aqui vai ser o meu CSS. Eu posso colocar, eu tenho um atributo chamado type, que é o text/css. Beleza, então esse é o tipo do meu estilo. Já vou pegar aqui e vou selecionar uma tag específica usando o meu CSS. Como é que eu faço para selecionar? Aqui a gente percebe que tem um main, então main, abro e fecho chaves, pronto. Eu já pego todos os elementos que tem o nome main. Por padrão, a gente só tem um main no nosso documento HTML, tá? A gente não usa mais de um main. Então, beleza, temos aqui esse main, eu já selecionei ele e agora eu vou atribuir uma altura para ele, porque esses elementos, por padrão, ele vem sem altura nenhuma. Conforme eu vou adicionando coisas dentro dele, essa altura vai crescendo dinamicamente. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Primeiro, para eu enxergar para eu dar um destaque, né, para essa minha tag main, eu vou adicionar uma cor de fundo nela, só para eu enxergar melhor. Então, background, né, color, e aí eu posso adicionar qualquer cor dessa daqui, ou eu posso usar um hexadecimal, um RGB. Já já a gente vai saber sobre isso, tá? Mas por enquanto, vamos usar essas aqui pré-definidas pelo browser, tá? Então, eu vou colocar aqui esse blue, certo? E vou colocar um ponto e vírgula. Então, o que acontece aqui? Que sintaxe é essa, né? Selecionei main,
beleza, está selecionado, e tudo que tiver dentro desse escopo aqui vai ser o estilo que esse main vai receber, tá? E aqui eu tenho um atributo e um valor. CSS basicamente isso. Seleciono, atributo e valor. Então, o main vai ter esse camarada aqui, esse atributo e esse valor de azul. Salvei, atualizei, beleza. Percebe que não aconteceu nada. Por quê? Porque o meu height, a minha altura, ela é 0. Por padrão, ela é 0. Se eu colocar aqui, e como esses elementos aqui não tem nada dentro, então 0, 0 de altura, 0 de altura, 0 de altura. Não tem nada aqui, é tudo 0. Se eu colocar aqui um olá, por exemplo, salvei e atualizei, percebe aqui, ó, já tem o meu olá, certo? Vou remover esse camarada aqui que eu não quero, never, beleza? Já tenho o meu olá aqui e eu já tenho o meu azul, então percebe que eu já consigo enxergar aqui esse camarada, tá? Então, se eu tiver vários olás aqui, vamos aqui P e duplicar ele várias vezes aqui, vários olás, salvei, atualizei, percebe que esse container aqui ele vai crescendo dinamicamente conforme o conteúdo dele vai crescendo, vai evoluindo, né? Então, beleza, vou remover esse camarada aqui. E como é que eu faço para deixar um valor fixo de altura? Ou um valor pré-definido, se ele começar a extrapolar disso, ele mantém. Eu posso usar o meu height, né, que representa a altura do meu elemento, certo? E eu posso colocar aqui 100 pixels, que é uma unidade, né, de medida aqui do nosso CSS. Então eu consigo definir 100 pixels para o meu container aqui, minha tag main. Salvei e atualizei. Ele removeu todos aqueles olás, né, porque eu excluí os olás daqui, e ele deixou aqui com 100 pixels, né, de altura. Vamos ver se ele tem 100 pixels mesmo. Botão direito, inspect, para inspecionar. Coloquei o mouse aqui, né, nesse inspecionar o elemento aqui, responsável por inspecionar o elemento, e coloquei aqui em cima. Percebe que nesse tooltipzinho aqui, ó, eu tenho a minha largura, certo? E a minha altura. Se eu colocar exatamente no meu azulzinho, percebe aí que ele tem 967 de largura por 100 de altura. Esse 977 também é dinâmico, tá? Então, por padrão, esses blocos, né, que chamam, eles têm uma altura de 100% do meu container, tá? Então, se o pai dele, se a gente tem, no caso aqui a gente tem esse elemento aqui, que tem esses dois filhos. Se esse pai aqui tem 500 pixels de largura, então esses aqui também vão ter 500 pixels de largura, tá? Se eu não definir nada. Beleza, então a gente já tem aqui nosso array de 100 pixels, beleza? Que já é esse azulzinho aqui. Vou deixar aqui com 500, tá? Só para ficar, 500, só para ficar maior aqui. Beleza, então eu já tenho meus 500. Vou remover aqui o meu tool, DevTools aqui, né? Tá. Agora eu tenho meu aside, tá? Eu vou também atribuir uma cor diferente para ele se destacar dos demais. Então, como a gente já aprendeu, eu falo aside, que é o nome da minha tag, tá? Isso aqui é o nome da tag. Nome da tag, então aqui. Nome da tag, aqui. Se eu tiver, por exemplo, 3 sections aqui, e eu colocar uma section aqui também, ele vai aplicar para as 3. Então, a gente está usando isso aqui, atribuindo ao nome, mais para a gente aprender aqui, né, a forma mais fácil de selecionar um elemento. Então, vou colocar aqui o meu background color. Venho aqui, vou colocar esse chocolate aqui. E vou colocar o meu high de 400, não, vou botar metade, 250 pixels, beleza? Então, salvei, atualizei, beleza, ó, percebe aqui que ele cobriu meus 250 pixels, né, de altura, e largura ele cobriu 100%, porque o pai tem 100%. Se eu vier aqui e colocar um width, que é a nossa largura, de, sei lá, 800 pixels, salvei. Percebe aqui que ele virou 800 pixels e o seu filho também, por padrão, ficou com 800 pixels, tá? Então,
Esse aqui é o comportamento correto, deve ser isso aí mesmo. Tá, agora eu vou adicionar um section aqui, tá? Eu quero estilizar também o meu section, que vai ter um background color. Vamos escolher uma corzinha aqui, vai ser essa daqui, tá? E o meu high vai ser de 250 pixels também. Salvei. Olha o que acontece, o azul vai sumir daqui, ó. Percebe que aquele azul já não aparece mais. Por quê? Porque o nosso pai, de fato, tem 500 pixels, né, de altura, e o filho 250, 250. A soma dos dois dá 500 pixels. Beleza, tá correto, né? Só que eu quero uma barra lateral que venha para a esquerda. Eu não quero que que esse elemento fique um em cima do outro. Mas esse é o comportamento padrão dos meus elementos do HTML. Pelo menos não todos, né? Mas todos os elementos que tem um display block, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas todos os elementos que tem esse tal de display block, ele tem essa largura assim, né? Ele tem um comportamento de bloco, como ele mesmo diz, né? Ele é um bloco que vai pegar a largura do pai e tudo mais. A gente tem o display inline, que ele é muito usado para texto, então quando eu estiver digitando alguma coisa, eu tiver algum elemento naquele texto, ele vai se comportar em linha, né? Inline. Enfim, a gente vai ver mais para frente sobre esses displays aí. Mas agora eu quero deixar essa minha sidebar aqui, né? Para a esquerda. Antes disso eu vou remover aqui o meu widget, tá? Para ficar maior, né? Então salvei aqui, beleza? Ficou do tamanho da minha tela, como eu quero. E aí agora eu quero passar meu aside, minha sidebar para a esquerda e o restante do conteúdo para a direita. Como é que eu faço isso? Um camaradinha muito legal que se chama Display Flex, né? Além do Display Block que eu acabei de citar e o Display Inline, a gente também tem esse tal de Display Flex, tá? E só de fazer isso aqui, ele já vai colocar um do lado do outro. Vamos ver como é que vai ficar? Salvei e atualizei. Beleza, os elementos sumiram aqui. Por que eles sumiram? A partir do momento que eu uso o Display Flex, essa largura que vem por padrão, que eu comentei com vocês, que toda vez que eu coloco uma largura ele vai preencher o 100% do pai, ele para de existir. Então esse comportamento não existe mais. E eu vou precisar definir na mão esse tamanho, tá? Então se eu venho aqui e coloco um widget de 100 pixels, por exemplo, e salvo, percebe aqui que ele já me aparece aqui, tá? E se eu colocar aqui meu widget de 400 pixels e salvo, percebe aqui que ele já veio aqui para o meu lado. Então, ele está colocando todos os filhos dele um do lado do outro, né? Como está aqui, ó. Main, a partir do momento que eu coloquei o Display Flex, ele coloca um elemento do lado do outro. E por padrão, não. Por padrão, ele coloca um debaixo do outro. Mas quando eu uso o Display Flex, ele fica assim. Tem como eu alterar também o meu Display Flex se eu colocar uma direção para o meu Flex. Então, Flex Direction Column. Salvei. Ó, percebe agora que ele está um embaixo do outro, como estava antes, certo? Esse Display Direction Column, ele é bem específico, não é sempre que a gente deve usar ele. Eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam colocando para colocar o elemento um debaixo do outro, mas no final das contas é melhor deixar como Display Block mesmo, sem utilizar o Display Flex, tá? Eu vou voltar aqui para o padrão, que é o Display Row, que é esse camarada aqui, beleza? E massa, eu posso até brincar um pouquinho, ó. Tá vendo que aqui eu tenho esse elemento tá um colado com o outro. Para ficar mais fácil de a gente enxergar, vamos aumentar aqui, né? Vamos botar uns 400 pixels aqui também, aqui uns, sei lá, uns 600. Beleza. Aqui ele tá colado um no outro, né? Eu quero que ele dê um espaçamento, né? Uma margenzinha. Eu posso fazer isso de duas formas, usando um camarada chamado Margin, né? Margin left, talvez de, sei lá, 20 pixels, tá? Então salvei
Beleza? Percebe aqui que ele me deu uma margem de um elemento para o outro, tá? Isso aqui no section, tá? Esse aqui no section, margin left, ou seja, adicione uma margem à esquerda desse elemento, certo? Se eu colocasse um margin right, por exemplo, ele iria criar uma margem aqui. Só que se eu adicionar lá, eu não vou nem conseguir enxergar, porque não tem nenhum elemento aqui do lado, então eu não iria nem ver essa margem. Eu posso usar também um gap aqui quando eu utilizo o meu flex. Então, column, gap, posso colocar, para a gente ver que mudou, eu vou colocar 30 pixels aqui, só para a gente ver a diferença. Salvei e atualizei aqui, ó. Percebe que ele se comportou bem parecido com a margem, só que ele usou um gap, ou seja, quantos elementos tiver aqui, se eu duplicar esse section aqui de baixo, salvei, se eu atualizar aqui, por exemplo, ó, percebe que ele coloca um gap em todos esses elementos, certo? Independente se ele for um aside, se ele for um section, o que seja, ele vai adicionar esse gap para mim. E vai chegar no final e ele não vai adicionar esse gap. Tá vendo? Esse gap ele representa de um elemento para o outro. Então, vou remover esse camarada aqui, tá? Salvei e beleza. A gente já tem o nosso bloco aqui. Eu quero que esse bloco aqui ele chegue 100% da altura do pai, para que ele seja realmente minha sidebar aqui, né? Consiga enxergar minha sidebar. Então, quando eu uso o meu high aqui, eu coloquei em pixels, né? Eu defini exatamente o tamanho que eu quero. Só que eu quero deixar ele mais flexível. Então, 100% do pai. Esse 100% vai representar sempre o pai, tá? Então, se o pai tem 500 pixels, ele vai chegar 100% aqui e aí vai parar. Ele não vai ser 100% da nossa tela. Então, salvei, atualizei. Opa, algo de errado aconteceu. Ah, não, ok, eu removi o errado. Esse aqui tem que ser os 500 mesmo. Na verdade, os filhos que vão ser flexíveis. Então, esse camarada aqui. Beleza, salvei. Agora sim. Percebe aqui que a gente tem nossa sidebar, esse containerzinho aqui. Beleza. E agora, o que eu quero? Eu quero deixar esse conteúdo flexível. Eu quero que ele fique 100% aqui do restante do meu container, certo? Como a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui, remover esse widget, tá? Salvei. Vamos ver o que vai acontecer. Vai sumir, né? Porque por padrão ele não pega mais o tamanho do meu pai. Eu posso adicionar um flex e falar que o peso dele é de 1. E se eu falar que esse peso é de 1 aqui, vamos ver o que acontece. Percebe que ele preencheu tudo que faltava. O peso dele é de 1, ou seja, ele tem um peso forte aqui nesse container aqui. E eu vou remover esse meu background azul aqui, tá? Do nosso pai, só para a gente ter uma ideia. Salvei. Beleza, percebe aqui que a gente já tem a nossa barra lateral aqui e o nosso container. Para ficar mais fácil da gente enxergar, além de colocar essas variáveis aqui, eu posso usar um hex, por exemplo, jogo da velha, tá? E se eu colocar aqui, por exemplo, um ele traz para mim essa cor aqui, né? Esse cinzinha. Salvar para a gente ver como é que vai ficar. Salvei. Ó, percebe que ele está num cinza bem clarinho aqui. Aqui também eu posso colocar a mesma coisa. Eu posso vir aqui com o botão, com o mouse aqui em cima desse hex aqui. E eu posso brincar aqui também com a cor que eu quero adicionar aqui usando a minha IDE VS Code, tá? Não é toda a IDE que traz isso pra gente. Então, vim aqui, ó, vou adicionar esse amarelo aqui, mais clarinho, beleza. Salvei, atualizei, beleza. A gente já tem aqui esse cinza e esse amarelo mais clarinho. O que eu quero agora? Eu quero adicionar o meu menu. Então, vamos aqui no meu aside, que representa a minha barra lateral. Então, vamos aqui, vou adicionar aqui uma lista, como a gente aprendeu, uma UL, LI. E aqui eu vou ter Home,
Antes disso eu vou colocar meu link, né? Porque a gente não pode esquecer do link, senão a gente vai para lugar nenhum. Então, home, certo? Aqui meu href é o local que eu quero ir, então eu quero ir para home, né? Para a barra, o início da barra do nosso link, ou seja, é porque aqui a gente não está acessando um site, mas se a gente estivesse acessando um site, por exemplo, seria www.meusite.com/ qualquer coisa, beleza? Quando eu coloco só barra, ele vem para a raiz do meu site. Então, se eu colocar só barra aqui, se eu clicar nesse link aqui que tem só barra, ele viria exatamente para a raiz aqui, ó. Pô, beleza? Então, home é aqui. Teremos aqui os nossos produtos. E aqui eu tenho os produtos também, tá? Então, o que representa o href e o produtos? Quando eu clicar em produtos aqui, ele vai vir aqui e vai redirecionar para produtos. Ou seja, eu posso omitir toda essa parte aqui, né? Todo o meu domínio do meu site, que ele vai começar a contar a partir daqui, tá? Então, produtos, beleza? Vou duplicar essa linha aqui também, vou colocar contato e vou colocar também, vamos ver, sobre nós, né? Bem clichê, né? Essas páginas. Então, sobre nós e aqui contato. Salvei, atualizei, beleza. Já tenho aqui o meu menu, né? Na minha barra lateral. Massa. Agora eu vou popular aqui o meu conteúdo. Então, H1 e vou colocar o título da minha página, né? Então, lembre-se que é interessante a gente colocar o título que está aqui no nosso header, o mesmo que está aqui. Como eu estou na home, então eu posso colocar o meu próprio código com Caricat. Aqui e aqui. Venha aprender desenvolvimento web. Beleza, salvei. E massa, temos o nosso H1 aqui já estilizado, né? Ele já é um pouco mais dessa forma aqui. Nosso textinho, beleza. Então, nosso título tá o mesmo daqui. Se eu fosse mudar para produtos aqui, eu mudaria esse título daqui de cima e o daqui para dar ênfase naquela minha tela de produtos, né? Como a gente aprendeu um pouquinho aí na nossa aula de SEO, né? De web semântica. E massa, beleza, então a gente já tem uma estrutura básica aqui, deu pra gente aprender bastante coisa nessa aula aqui, né? A ideia aqui é a gente aprender esses atributos aqui com o tempo em projetinhos, né? Não dá para passar de um por um, porque, vamos supor, eu vou falar aqui sobre o high, depois eu vou falar sobre o float, left, aí depois eu vou falar, e isso acaba que a gente não vê na prática o que realmente preciso fazer para chegar naquele resultado, né? Então, com isso, para ficar mais fácil a nossa didática aqui, para a gente conseguir aprender realmente de fato, eu vou fazer esses projetinhos aqui e aí a gente vai aprendendo cada atributo, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo.